Olá, em mais um vídeo para o pequeno grupo de casais. Eu vou tratar de assuntos, de certa forma, emergenciais nesses tempos de confinamento, e creio que nossos casamentos ficam mais vulneráveis por causa disso, né? O tempo de convívio acaba se ampliando, a tensão que envolve todo esse momento, e é importante que a gente aprenda algumas coisas para tentar de alguma forma amenizar os efeitos e livrar o nosso casamento desses momentos de turbulências, desses momentos de dificuldades difíceis que nós estamos vivendo. E um dos temas mais importantes que eu considero e que precisa ser de alguma forma tratado de forma muito especial é o diálogo, é a comunicação. Eu sei que é um tema que levaríamos aqui várias horas para debater os vários aspectos deste tema, mas por se tratar de uma situação com certa emergência, eu vou pontuar aqui três situações, três itens, vamos dizer assim, da comunicação que precisam ser tratados, precisam ser considerados urgentemente para a gente tentar melhorar o diálogo dentro de casa, melhorar a comunicação e com isso diminuir bastante a tensão, essa atmosfera pesada que às vezes a gente está vivendo por causa dos momentos de confinamento. Primeira coisa que a gente precisa aprender no diálogo é aquilo que impede o diálogo. E uma coisa que impede o diálogo, que bloqueia, que termina com a comunicação no casamento é a crítica. Não é a hora de você pensar no seu marido, na sua esposa, realmente ele me critica, ela me critica. Não, eu quero que você pense em você. Todos nós temos essa natureza crítica. Parece que é uma defesa, uma autodefesa, né? Porque no momento que eu estou criticando o outro, de certa forma eu estou amenizando as minhas próprias falhas, minhas próprias fraquezas. Então a gente aprende desde cedo a viver criticando. E dentro de um casamento, no relacionamento, a crítica ela é veneno que mata. Mata mesmo, aos poucos, a relação, mata a comunicação. Então uma coisa que a gente precisa aprender, e aprender mesmo, porque a gente, por natureza, temos esse problema, a gente precisa aprender a conter esse impulso de sempre criticar. Eu tenho aprendido que a crítica ela produz pouco resultado, ou vamos dizer até assim, nenhum resultado no diálogo, né? Às vezes eu sei que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido precisa às vezes melhorar em alguma área, mas não é a via da crítica que vai ajudar. Eu nunca vi ninguém melhorar por causa, através de um diálogo recheado de críticas. Pelo contrário, a pessoa começa a se defender, se fecha e interrompe o diálogo. Então, uma coisa que você precisa considerar, honestamente olhar para você, reconhecer se a sua atitude tem sido sempre no diálogo uma atitude crítica em relação ao seu parceiro, ao seu cônjuge. E isso você precisa aprender a melhorar, e com isso você vai ajudar bastante na comunicação, na restauração do diálogo dentro da tua casa, no teu lar e, por consequência, com seus filhos também. Outro ponto importante é saber que a comunicação ela não é só realizada com as palavras. Também nós comunicamos muito mais com a forma como a gente fala, o jeito como a gente fala. Então não é só o que você fala, é também como você fala. Às vezes aquilo que você está falando, tirando o jeito que você está colocando na sua fala, às vezes é uma coisa completamente tranquila e inofensiva. Mas quando você fala de forma agressiva, ou raivosa, ou com ira no coração, ou com desprezo, ou com deboche, ironia, as palavras elas falam muito menos do que o gesto, do que a atitude, do que a forma como você está falando. Então não cuide só do que você está falando, cuide também de como você está falando. A maioria dos problemas, a maioria das tensões criadas dentro do casamento é como estamos falando.
né? Às vezes estamos falando de forma grosseira, às vezes estamos falando de forma desrespeitosa, e isso na comunicação é terrível, né? A gente precisa também corrigir e trabalhar. E também, o último item que eu quero falar é você aprender a conter o que você fala. Às vezes, o que está atrapalhando a comunicação do casal é você falar, às vezes, no momento que não é para falar. Tiago vai falar, lá, capítulo 3, que a língua é um órgãozinho pequenininho, mas gaba-se de um poderio de destruição tremendo, né? A língua, na verdade, somos nós. E ele fala que quem consegue dominar a língua, quem consegue dominar a si próprio, na verdade é um homem ou uma mulher perfeita. Porque o problema é que às vezes a gente fala algo, alguma coisa que logo depois a gente se arrepende do que fala. Principalmente quando a gente está com raiva, quando a adrenalina está lá em cima, e às vezes a gente fala alguma coisa e alguns segundos depois a gente se arrepende e não teria... Muitas coisas a gente fala com raiva, magoado, e normalmente nós não usaríamos as palavras que usamos. Então nós temos que aprender a dominar a língua, aprender a dominar o que a gente fala, né? Aprender a contar de 1 a 10 antes de falar alguma coisa, considerar, esperar, refletir sobre aquilo que você está falando, para que você não venha, através da sua língua, magoar o outro. E depois que magoa é muito difícil, né, retornar. Depois que sai da boca, as palavras você não consegue trazê-las de volta, né? Então essas são dicas práticas para o seu dia a dia, na sua caminhada, no seu relacionamento, para tentar restaurar a comunicação e fazer com que esses dias, não só esses dias de confinamento, mas o teu casamento volte para o eixo, ou se está no eixo, que ele se aperfeiçoe e que seja um bom, belo testemunho do amor de Cristo na vida de vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento.